vai abrir uma porta diferente para vocês não ter aquela insegurança de ficar com dúvida na hora de fazer a instalação, na hora de medir, na hora de... Pô, tu mede, fica com aquela ansiedade. Ah, mas tem desenho. De que tamanho que é o desenho? Mas quanto perde? A galera, a maioria se perde nisso e às vezes trabalha anos e anos e anos. Eu trabalhei alguns anos, até que um dia eu sentei a bunda na cadeira e fui medir. Fui saber, de onde é que sai isso daqui? Por que dá essa sobra? Por que falta? Por que sobra mais? Por que assim dá e assim não dá? E é isso que a gente vai discutir. Eu não vou dizer aqui, mede por metro quadrado, bota tanto de sobra e deu. Não, isso tu faz. Eu não estou junto do comportamento de manada. E todo mundo que entra nas minhas lives, eu quero tirar do comportamento de manada. Não a força, mas através do conhecimento. Com conhecimento, fica mais fácil de pensar diferente. É por isso que vocês estão aqui. Faz sentido? Para quem está no Facebook, para quem está no YouTube, bota para mim. Quem está entrando no Facebook e no YouTube, põe para mim que entrou. E aí, Jonathan, beleza? Me manda um oi, diz onde é que é, diz o que faz. Porque às vezes a galera entra aqui, eu não sei quem está entrando. Eu não sei. Vocês me conhecem, eu preciso conhecer vocês. Eu preciso saber onde é que vocês são, quem vocês são. O nome eu sei, mas de onde que é? Se é instalador ou não, se é lojista ou não, se instala e vende, eu não sei, eu preciso saber, preciso me falar, entende? E hoje o cálculo que eu vou mostrar aqui não é um cálculo 1 mais 1 é 2. Isso está feito. Um cálculo de mais 1 é 2, todo mundo já sabe. Não é verdade? Eu quero mostrar uma visão diferente dos cálculos que é feito sobre papel de parede. E tanto é que eu vou mostrar esse cálculo, sabe o que acontece? Esses cálculos que eu mostro, que eu faço, eles são precisos. Precisos. Por que eles são precisos? E a prova por que são precisos? Eu faço cálculo para muitas lojas dentro da cidade. Por quê? Porque esse cálculo, ele não tem muita margem para erro, nunca vai dar errado. Pode até um dia vir a dar. Não digo que nunca vai dar errado. Como é que eu vou, falar isso, né? Mas normalmente nunca dá errado. Por quê? Porque tem um método que eu uso sempre em todos os cálculos para não ficar naquela indecisão. Vai faltar ou não. Eu posso até errar, mas por um descuido meu, não por um achismo meu. E às vezes acontece isso. Fala, Wesley, beleza? Bora entrar? Bora cair para dentro? Vamos anotar a parada? Faz sentido ou não faz sentido? Quem é premium, bota aqui, sou premium, porque, cara, a galera vai entrando, chega tudo atrasado para mim, eu quis escrever um comentário aqui, eu não consegui para fixar, tá? Deixa eu ver uma parada aqui, nós vamos começar, o bicho vai pegar. A live é para durar 1 hora, tá? Hoje nós não vamos ficar 4 horas aqui, não. Mas é para agregar valor para ti. É para ti sair um pouquinho de uma parte escura, que às vezes tu nem acha que é tão escura, mas às vezes tu tá perto ali de cometer um erro grave e esses cálculos vão... Fala, Wesley, isso aí, show. Tamo junto. Ó. Puxa vida, caramba. Deixa eu só botar aqui o negócio que eu quero fixar uma parada lá e eu não quero escrever errado. Quando eu não sei a palavra, o que eu faço? Eu faço o seguinte, cilada, Bíblia. Cilada, é isso aí, ó. Vou botar aqui a cilada. Vou botar aqui. Segura aí. Segura comigo. A cilada. Deixa eu botar tudo maiúsculo aqui, ó. Estão me ensinando como é que faz. A cilada. Poxa vida. Cilada do metro. Vou botar metro quadrado. A cilada do metro quadrado. Eu vou publicar. Aí disseram que eu tenho que clicar em cima. Ih, não estou conseguindo. Vamos ver se aparece alguma coisa. Acho que é isso, né? Vai ficar ali fixada. Tá. Fala, Wagner, beleza? Como é que tu tá? Show de bola? Vem comigo, vem junto comigo que a gente vai falar sobre medidas de papel de parede, como calcular de uma maneira mais assertiva. E por que é a cilada do metro quadrado, né? Por que acontece isso? O que pode acontecer quando a gente mede o papel de parede por metro quadrado?
Fala, Jonathan. Ah, meu Deus do céu, como é que acontece normalmente? Normalmente, ou o cliente te manda as medidas da parede, ou tu vai medir as paredes da casa do cliente, e aí acontece o seguinte, tu faz o cálculo com muitos, tá? Não tô generalizando e não estou dizendo que é certo nem que é errado, eu só estou narrando o que normalmente acontece. O que normalmente acontece? Ó, eu estou vendo 6 milhões de pessoas no YouTube. Eu quero essas pessoas comentando aqui se é instalador ou se não é. Por gentileza, sintam-se à vontade. Põe no comentário ali, ó, tá coçando os dedos, né? Agora começou a coçar. Então, vai ali no comentário, para quem está no YouTube, e faz o comentário, diz onde é que é, se é instalador, se não é. Tá tudo beleza. Oi, Gia. Oi, Gislaine, tudo bem? Como é que tu tá? Diz para mim como é que tá lá dentro. Fala para mim, conta como é que tá. Beleza? Ó, então hoje é cálculo. Cálculo vai ajudar. Não vai ajudar, vai abrir uma parte que estava aqui do lado de vocês, assim, ó, estava aqui dentro, e a gente vai botar um pouquinho para fora para vocês entenderem algumas coisas que fica anos falando de uma determinada maneira e pensando de uma determinada maneira, e essa maneira, às vezes, ela fica obscura, ela não é tão cristalina quanto deveria ser. Ah, que maravilha. Oh, glória. Oh, quem dera, quem dera, quem dera. Oh. Então, assim, vamos lá? Bora. Vamos pensar o seguinte, como é que o cara faz? Como é que o cara faz? Deixa eu pegar minha canetinha. Eu sempre perco a canetinha, mas eu acho, né? Deixa eu ver, será que é essa aqui? Não, essa aqui tá dura. Essa aqui não é. Acabei de perder minha caneta. Eu tava com ela aqui recém escrevendo. Ó, então pode ser essa aqui, pode ser. Como é que a gente faz normalmente? Como é que a gente faz? Fala, Anderson. Como é que a gente normalmente faz? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Ó, o pessoal do Instagram vai ver virado, mas ó, fiquem focados no que vocês estão vendo. Eu vou estar narrando para vocês. Caso vocês não entendam, vocês podem me perguntar na caixinha de perguntas, pontos de interrogação. Se vocês têm já dúvidas sobre medição, já bota na caixinha para não. Às vezes aparece uma dúvida, vocês estão concentrados no que eu estou falando, o que acontece? Vocês esquecem de fazer a pergunta porque estão concentrados. Então, bota na caixinha de perguntas, no pontinho de interrogação, porque aí acontece o quê? Vocês não esquecem, fica registrado e no final da live eu respondo, beleza? Então, a gente vai mostrar passos aqui que vocês precisam dar para minimizar. E, claro, é uma parte da mente de vocês que às vezes fica perdida na complexidade que é fazer um cálculo do papel de parede, porque não é. Se fosse simplesmente metro quadrado, a gente nem estava falando sobre isso daqui, né? Mas normalmente, como é que as coisas funcionam? Como é que funcionam as coisas? Como é que tudo acontece? Normalmente o cara vai lá medir, ou o cliente dá a medida e ele diz assim para ti, ó, Jonathan, ó, tá minha canetinha aqui. Jonathan, eu vou fazer um caso simples, por quê? Para ser complexo demais, a gente não sai do lugar. Então, eu vou começar com uma parede quadrada, retangular, normal, que é o básico de tudo, para ficar bem claro e vivo na mente de quem está assistindo agora. Faz sentido? Beleza? Então, presta atenção. Como é que a gente faz? A gente vai pegar, a gente vai ter a altura, a gente vai ter um corte aqui, lá, 2,30. Tá? É assim, 2,30 por 3 metros. Opa, por 3 metros, certo? 2,30 por 3 metros. Então, dá para ver mais ou menos. Eu estou narrando, tá? 2,30 por 3 metros. E aí tu faz o cálculo. Bom, eu preciso de 6 alturas, o papel tem 53, tá tudo certo? Né? E aí tu multiplica. Bom, 2,30. Eu nem sei fazer o cálculo disso, eu vou fazer agora junto, porque eu não acho que eu fui esperto e fiz uma programação. Não. Eu estou aqui mostrando na real, para poder entender puramente como fazer para não errar no cálculo. Para não errar no cálculo. E eu vou, ó, vai ficar cristalino. Quando tu tiver dúvida, tu vai lembrar do que eu estou falando. E aí tu vai usar no teu negócio. Beleza até aí? Fala, Fernando! Entende? Então presta atenção. Ó, eu escrevi o comentário, não fixei, não consegui. Não entendi. Então, presta atenção. Vamos pegar o seguinte, ó. Eu acho que 2 vezes... não sei quanto é que dá. Eu vou calcular aqui junto contigo. Bora comigo, ó. Vou estar toda hora usando o celular, então vocês concentrem no que eu vou estar falando, porque não, eu não sou um máximo em multiplicação. Estou te mostrando um conceito diferente para conseguir fazer o cálculo
mais preciso, para te poder entender até o que tu já calcula, mas de uma forma um pouquinho diferente. Pega a visão. Então a gente vai pegar 2,30 vezes 3, dá 6,9, dá quase 7 metros quadrados. Aí tu sabe, né? Tu sabe, ó, dá 6,9 metros quadrados. Todo instalador sabe, se tu tá novo aqui, tu não é instalador, se tem alguém aqui que não é instalador, todo papel de parede tem uma cobertura em material, ó, olha o que eu tô falando, interpretação de texto, em material de 5 metros quadrados. 5, às vezes é 5,01, 5 metros quadrados. 5 metros quadrados, tá? Normalmente passa um pouquinho da metragem quadrada. Porém, metragem quadrada é a cobertura do material. Não significa necessariamente que ela vai cobrir a parede nessa quantidade. Isso aqui é o que vem de material no rolo. Vem 5 metros quadrados no rolo. Às vezes um pouquinho mais, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, não é esse o caso. Mas acontece muito isso aqui, não é? 5 metros quadrados. E a pessoa toma base como isso. Alguns instaladores, já sabem, já levaram umas pauladas e o que eles fazem? Não, vou medir para menos. Eu vou botar, com uma margem de erro, eu vou botar 4, não sei se está pegando aqui embaixo, acho que está, né? 4,5 metros quadrados. Minha base de cálculo é essa. Por quê? Porque eu preciso ter uma margem de erro. Beleza, tudo bem até aí, tá tudo certo. Então, o papel de 53 por 10 ali, ele cobre 5 metros quadrados e eu estou usando ou para calcular ou isso, ou às vezes varia 4,8, 4,3, depende de profissional para profissional. Às vezes, dependendo do jeito, o cara fez o quê? O cara vai calculando diferente, ou pode ser 4,3 metros quadrados, ele calcula por rolo na hora de fazer o cálculo. Então, aqui a gente vai precisar, ó, igual a 2 rolos. Perfeito? Perfeito. Lógico, isso é básico, isso é clássico. Massa até aí, né? Maravilha. Show. Isso aqui tá funcionando tudo bem. E aí a gente entra numa situação que depende do seguinte. Se a gente pode ter um papel de parede com rapport, bota na caixinha ou bota no comentário. Todo mundo aqui sabe o que é rapport e espelhamento e encaixe de desenho, que é tudo a mesma coisa, né? Rapport. Tá aqui as etiquetas, ó. Rapport. Ó, quando a gente tem aqui, ó, essa flechinha, não a seta para cima e para baixo, mas quando a gente tem essa setinha, considera só a que está na horizontal, tá? A que está para cima e para baixo aqui, ó, tu descarta. Eu vou até tapar ela aqui. Tá aqui, ó. Quando a gente tem essa setinha para o lado, um zero ali, significa que o encaixe é zero. O encaixe é zero na etiqueta. Sempre digo, não confie em nada do que tu vê numa etiqueta. É quase uma novela, é quase ficção, tá? Pode até fazer sentido na maioria das vezes, mas não confia, que depois tu não tem como cobrar dela o prejuízo que tu tá tendo. Não confia na etiqueta. Confia na etiqueta, o risco é teu. Tu é o profissional. Então não confia nela. Desconfia de tudo, confere tudo. Primeira coisa, beleza? Então a gente tem aqui encaixe zero, beleza, o encaixe está zero. O que acontece? Significa que uma parede de 2,30 de altura por 3 metros de comprimento, eu vou usar 6 alturas. 6 divididos por 50, né? Dá 3 metros divididos por 50 dá 6 alturas. E nós vamos bater cabeça aqui no cálculo aqui. Vocês respeitem o neurônio, porque nós vamos dar umas travadas. Então, fez sentido? Então, 3 metros dividido por 50 são 6, né? Não vou botar 53, porque 53 vezes 6 alturas dá 3,18. Seguidamente, vocês pegam parede de 3 metros de largura, né? Os prédios, para apartamento pequeno, tem essa medida de parede. Faz sentido até aí? Então, o que acontece? O que acontece no que eu estou falando aqui? Nesse cálculo aqui, tá super básico. Tanto tu tendo um papel de parede de
um rapport de 53. Tá aqui, ó. Preste, ó, isso aqui, fala, Glauber, isso daqui, ó, salva cálculo, e depois o cliente vai cobrar de ti. Ele vai cobrar de ti, se tu errar, como já acontece algumas vezes, se tu errar, aí tu não vai saber nem o que aconteceu. E isso aqui vai deixar claro para ti onde é que tu pode ter errado. Às vezes tu não vai entender 100% profundamente saindo daqui. Nossa, fiz uma aula de cálculo lá, meu Deus, fiz engenharia civil. Não, mas tu vai saber, cara, eu posso estar pecando nisso daqui. Tu identificar o erro para tu poder corrigir ele. É bacana, tá? Então a gente tem aqui, ó. Vamos pegar a etiqueta. Eu peguei umas etiquetas, separei etiquetas ali, porque graças a Deus eu tenho muita etiqueta, né? Ai, eu só não peguei a etiqueta que eu precisava, mas eu tenho aqui. Ó, a gente tem etiqueta aqui com 64, ó. Pegou a visão? Estão lendo aqui, ó. Ó, 64. A gente tem um rapport de 64, a gente tem rapport de 53, a gente tem rapport de 13, de 12, de 5, de 10, que são mais raros. Normalmente a gente tem rapport de quê? De 53 e 64. Normalmente, o instalador vai lá sempre colocar o papel de 53 por 10, o rapport ou é 0, ou é 64, ou é 53. Aí tem uma série de variações em cima disso, mas eu vou focar nisso para nós não ficar com uma live gigante e perder a linha de raciocínio. Né? Porque cálculo ninguém gosta. Ninguém gosta de calcular, não é verdade? Mas eu preciso deixar claro isso, vibrando na tua mente, para que quando for calcular, fique atento a esses detalhes e não corra o risco de deixar faltar. Ou sobrar muitos rolos, por exemplo, com medo de que falte. Faz sentido? Beleza? Então vamos pensar o seguinte, isso daqui está claro, né? Uma parede super simples, 6,9 metros quadrados, precisa de 2 rolos, que 5 metros quadrados não cobre uma parede de 6,9 metros quadrados. Agora, se tu tivesse cravado 5 metros quadrados de papel de parede e fosse colocar um papel de parede, resumidamente, tu sabe que precisaria de segundo rolo. Se fosse cravado, assim, ó, o que tem de parede é o que tem de papel. Olha, será? Aí tu deve pensar para ti o seguinte, ó. Ah, Jonathan, eu não tenho coragem de dizer para o cliente que ele vai precisar de 2 rolos. Ah, e a gente entra no mindset. Hoje o negócio é técnico, mas sempre tem o mindset junto. Sabe por quê? Quem disse que tu tinha que ter falado para o cliente que é 1 e agora vai 2? Pegou a visão? E ó, eu só tô te dando aqui, ó, um aspas aqui agora, ó. Quem disse que tu precisa falar para o teu cliente que vai precisar de 2? Cara, ele não sabia se é 1 ou se é 2. É a forma como tu comunica que pode soar como uma decepção para ele. Quer saber de uma coisa? Ó, pode acontecer o seguinte, cara, imagina que tu tá e essa cilada acontece, tá? E evita isso, eu vou te dar agora isso. Eu vou te dar agora. Porque o que vem depois aqui é pesado. Pega a visão. Nunca se diz para o cliente, escutem. Nunca se fala para o cliente que por causa de mais um pouquinho vai precisar do X rolos mais. Um rolo mais. Tipo, se é 20 rolos vai precisar de 21, não tem problema. Agora, se é um rolo, vai precisar de 2, não importa o que tu está dizendo para o teu cliente. Para o teu cliente, ele vai estar gastando o dobro. Só que esse cliente não sabia que ia gastar a metade. E ele nem sabia que era metade. Ele só acaba sabendo da metade porque tu disse que ele vai gastar o dobro. Só que tu não fala, tu vai gastar o dobro. Não, tu tá dizendo para ele, sem que ele precise saber, eu vou precisar por causa de um pedacinho do segundo rolo. Tchê, onde é que tu tá? Que tipo de vendedor que tu é? É como tu dizer pro cara que tá comprando um carro, cara, por causa dessa roda aqui, tu vai ter que comprar outro. Vocês iam comprar 2 carros por causa de uma roda a mais? Bota no comentário para mim. Tu compraria um segundo carro para vocês levar a step e a step só tá no outro. Isso não se abre a boca para falar, não é para te esconder do cliente. O fato é que o papel de parede não importa
a quantidade que é necessária, ela é necessária. Com menos ele não faz. E essa vontade de argumentar para ele, ai, por causa de um pouquinho eu vou precisar do segundo rolo. Ai, por causa disso eu vou precisar. Ai, por causa daquele pedacinho da janela. Tu tá fazendo um desserviço. Tu tá fazendo de tudo para que tu não feche a venda. Tu precisa dizer um número X de rolos e ponto final. Ele não sabia que a 2 e por causa do pedacinho vai precisar de 3. Ele não sabia que a 4 e por causa do pedacinho vai precisar de 5. É 5. Fica inteiro para ele. Ele não fica se sentindo lesado, mesmo que tu não queira causar essa sensação nele. Faz sentido? Tu perde venda. Agora olha para trás. Eu tenho certeza que tu já perdeu venda por causa disso. E se tu não perdeu, é porque tu não sabe. Porque às vezes a forma de tu te comunicar, tu acaba perdendo venda por causa disso. É clássico isso. Eu já vi isso em loja, eu já vi. Ao vivo. Na minha frente. E eu fazia assim, não, ela não tá fazendo isso, meu Jesus. Sério. Sério. Não se faz. Imagina eu instalando o papel de parede e dizer, vou ter que te cobrar o dobro por causa que eu tive que fazer esse pedacinho. O cliente vai enlouquecer. Ou é um valor ou é outro. Toda notícia para o teu cliente tem que soar mais barato, mais vantagem para ele, não desvantagem. Beleza? Então vamos nisso aqui. Faz sentido? Bota no comentário. Eu preciso gente derretendo esse coração, hein? Olha, tá parando. Eu tô me sentindo nada. Bota no coração. Nesse aí, ó, no dedinho. Pergunta é na caixinha. Surgiu uma pergunta, uma dúvida, bota na caixinha que no final da live eu respondo. Eu respondo, mas bota na caixinha. Porque no comentário eu me perco. Eu já me perco falando, imagina, respondendo comentário no meio do caminho. Então bota ali. Ó, pega a visão, bora lá comigo. Vem aqui, ó. O negócio é bolado agora. Presta atenção. Agora, para a gente mudar a forma de medir, a gente precisa entender coisas diferentes. Coisas diferentes. Coisas estranhas. O que é um rapport? O que é o tal do rapport? É o encaixe do desenho. Beleza? Até aí eu entendo. Tá tudo bem, Jonathan, faz sentido. Bom, mas o que esse rapport significa na prática? O que o rapport significa na prática? Eu falei que eu ia pegar mais post-it, eu peguei. O rapport, ele é eu vou chamar ele aqui de tijolo. Porque quando a gente lembra tijolo, fica fácil de lembrar que tijolo tu vai erguendo uma parede. E o rapport, além de ser um espelhamento em tradução, que eu não sei se é uma tradução exata, o rapport, ele é um tijolo que fecha a parede. Olha essa parede atrás. Essa parede aqui, o rapport significa cada tijolo desse, até fechar a parede. Tudo bem, Jonathan. Eu entendi, mas não entendi. Eu entendi, mas não compreendi. O que significa isso para mim? Significa o seguinte, que da mesma maneira como tu mede a parede horizontalmente, tu precisa medir verticalmente para saber quantos rapores tu precisa para fechar a parede. Tu não mede quantas alturas vai na parede, tu precisa medir quantos rapores tu precisa para fechar a parede. E qual é o benefício disso para mim, Jonathan? O benefício é que tu sabe exatamente o que vai de papel de parede na parede. Ao invés de tu usar, não, vou botar uma margem de 25%, de 10%. Aí eu pergunto para ti, eu quero que tu bote no comentário, da onde tu tirou essa margem? Que margem é essa? Tu inventou uma vacina do Covid? Bota aí. Da onde é que tu tirou isso aí? Ah, porque fulano bota essa margem. Da onde que ele tirou essa margem? Baseado em quê? Jonathan, nunca deu errado. Mas olha, tá perto de dar errado. Se tu nunca deu errado, fala a verdade. Não me enrola. Tô sentindo o cheiro. Não me enrola. O rapport e a medição em metro quadrado
elas precisam se complementar. Eu não estou dizendo aqui que tu, instalador, mede errado por metro quadrado. Tanto é que a maioria das vezes dá certo. Mas eu não estou aqui para falar da maioria das vezes. Eu não estou aqui para te dizer que a maioria das vezes é assim, tá beleza e vai embora. Senão a live não aconteceria. Eu estou aqui para te mostrar, às vezes, o que quando dá errado, tu não sabe por quê. Se tu mediu, estava tudo certo, mas na metragem quadrada deu. E aí tu instala o papel meio no escuro. Porque tu começa a instalar e vai ver que vai faltar. Poxa vida, mas eu medi, o que aconteceu? Oh, meu Deus, onde estou? Faz sentido? Então, é isso que eu vou abrir para ti. Tu consegue calcular exatamente o que está acontecendo. Poxa vida, eu me concentro para não parar a live. E... Sai daqui, gato. Não vem. Vai. Depois eu corto essa live, né? Vai embora. Com licença. Vai lá, tia. Tá louco? Tu quer chamar atenção? Deixa eu fazer um cálculo aqui. Bora. Segue. Ó, então vamos lá. Presta atenção. O que é o rapor? Eu falei que o rapor é um tijolo. Bom, para eu saber que o rapor é um tijolo, eu preciso mostrar isso na prática para vocês. Por exemplo, nessa parede aqui que a gente fez, de 3 metros, ó, nessa parede que a gente fez de 3 metros, eu sei, todo instalador sabe que vai 6 alturas, né? É só dividir 1 metro por 2, né? Precisa 2 alturas por metro. Então, são 6 alturas para fechar 3 metros. Maravilha até aí. Isso é básico. Pois é, sabe, né? Que vai. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. São 3 para cá. Será que eu acerto aqui? Vamos ver. Eu não sei se eu preciso dividir uma no meio. Deixa eu ver. Uma. Aqui. 2, 3. 1, 2, 3. 4. 4, 5, 6. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Beleza, né? Pô, quer dizer o quê? Que a gente pode comparar o rapó, essa largada horizontal também para vertical. Como assim? Como assim? Se tu tem uma parede, eu vou até aumentar aqui agora, tá? Se tu tem uma parede, pega a visão. E aí tu vai entender. Ai, Jonathan, mas eu já sabia que tinha só altura, assim. Eu sei, mas ó, pega a visão. Ó, se tu tem uma parede de 2,50, eu vou botar aqui embaixo, tá? Não sei quanto é que vai dar, ó. Vou botar 53. Eu fiz até um pedacinho do papel aqui, ó. Se tu tem uma parede de 2 vou botar 2,40, tá? Que é clássico. 2,40. 2,40 de altura. Pega a visão. Vou botar aqui, ó. Vou escrever. 2,40. Não sei se dá para enxergar ou não, mas eu vou botar aqui, beleza? Eu vou agora descer. São 6 alturas. São 6 alturas de 2,40. Bom, verticalmente, eu também preciso saber quantos rapor vai. Se é 53, o que acontece? O rapor, não está na proporção certa aqui, tá? Mas a gente vai ajustar isso. Presta atenção que isso aqui vai abrir a cabeça de vocês. E se vocês disserem que não entenderam, manda para mim aqui, que eu tento explicar de outra maneira, tá? Eu sou super franco, super aberto, eu sou direto aqui, é papo reto. É para ficar claro isso para vocês. O rapor, tipo, diz lá na etiqueta, 53. A flor encaixa a cada 53 centímetros. Quer dizer o quê? Mesmo eu tendo uma parede aqui, ó, de 2,40, o que vai acontecer? Eu vou ter uma altura já determinada, baseada na etiqueta, e na conferir, eu posso conferir na trena, se realmente o desenho é 53, eu vou ter na altura 2,65. Vai sobrar 15 centímetros. Lógico, a altura é 2,40, vai deixar 10 de folga. Tá correto até aí? Tô entendendo que tu sabe que vai deixar 10 de folga. Então a altura é 2,40, tu vai deixar 10 de folga, vai dar 2,50, mas a altura, para encaixar o desenho de novo, vai ser sempre 2,65. Por quê? Porque aqui, ó, 5 vezes 53 é 2,65. Como assim, Diogo? Agora bagunçou, minha mente deu uma bugada. Então eu vou mostrar aqui. É como se tu fizesse isso aqui, ó. 53 é isso aqui, ó. Vou começar de baixo para cima. Aparece aqui? Ó, eu tenho 53. Aqui vai dar mais um rapor, mais 53. Ó.
Aqui, ó, mais 53, estou em 3 rapores, ó. Para fechar a parede. Para saber a altura que vai dar a manta com a sobra. Ó, 4 rapores, beleza? E 5 rapores de 53. Quer dizer que no abrir o rolo, eu vou repetir aquela flor 5 vezes. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui dá o total, agora eu vou cortar aqui, ó, para ficar clássico, para vocês entenderem melhor ainda. Eu vou cortar aqui, ó, ó, aqui dá 53. Ah, caramba. Ó, aqui é 53, ó, 53 mais 53 mais, 53 mais e 53 mais. A parede, ela terminou aqui, que é 2,40. Só que eu precisei, aqui deu 2,50. Quer dizer o quê? Que cada altura foi para 2,65. Logo, a sobra de cada altura é 15 centímetros. Estão conseguindo captar? Que o rapport, tu precisa saber quanto que dá a soma dos rapores. Tipo, vou esticar essa manta aqui, eu vou usar 5, vou repetir 5 vezes o desenho, se o rapport for 53. Põe para mim aí, ó, um joinha se estão conseguindo compreender. Até agora. Não estou indo para frente, mas a gente vai avançar. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Põe para mim aí para a gente poder continuar e não deixa de apertar o coraçãozinho. Tá fazendo sentido isso aqui que eu estou falando? Para poder vocês compreender o que é o rapport? Aqui eu estou repetindo, ó, rapport. Quer dizer o quê? Que não importa se tua parede, por exemplo, se a tua parede tiver mais de 2,10 ou 2,12, minha parede tem 2,20 e eu tenho um rapport de 53, Jonathan, para instalar. Toda a altura vai dar 2,65, porque 4 vezes 53 dá 2,12. Ó, até aqui, ó, dá 2,12, só que a tua parede é 2,25. Não importa, a manta vai dar sempre 2,65, se o encaixe é paralelo, entendeu? Se toda manta vai repetir igual, tu sempre vai ter uma altura de 2,65. Então, por isso que dá essa loucura na cabeça das pessoas, o quê? Achar, não, mas é 2,30, o papel tá com desenho, mas eu consigo fazer com essa quantidade. E às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes tem que estar emendando demais, às vezes não consegue nem achar o desenho para conseguir complementar. Acontece direto isso. Estão conseguindo pegar até aí? Bom, Jonathan, beleza, mas em situação real, me mostra um cálculo que pode dar e que pode não dar. Eu vou mostrar o cálculo para ti. Então, o que acontece? Vamos ver uma situação real aqui do que eu estou falando. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Estou aqui direitinho, estou online aqui, estou online ali. Beleza, então presta atenção aqui para não desfocar. Tá? Isso é normal, Ó, eu fui em 10 lives, acho que eu fui no banheiro, não sei o que é. Beleza, bora comigo. Presta atenção, de verdade, tá? Foca no que eu estou dizendo. Vamos pegar uma situação real aqui para a gente conseguir compreender exatamente o que está acontecendo. Deixa eu ver agora se minha folha no chão. Só para vocês ficarem ligados, tá? Então vamos ver uma situação real que pode dar certo e que pode dar errado. E às vezes no olho tu não te dá de conta. Tu mede, não, isso aqui é assim. E aí quando tu vai fazer, mas que coisa séria, mas o que deu errado? Eu não sei o que está acontecendo. E é isso aqui. Pega a visão comigo, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu anotei no papel, fiz uma cola, porque eu não posso criar uma coisa do nada, vocês ficarem esperando eu criar, tá? Então não adianta. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver aqui comigo. Ó. Pega a visão. Ó, tu não pode dizer pro teu cliente que é 2 rolos que tu acha que é. Às vezes não fecha a venda. Às vezes não dá certo. Tu precisa falar com precisão, com propriedade, com certeza do que tá falando. Isso aqui vai te ajudar. Beleza? Então, o que acontece? A gente tem uma parede aqui, ó. Vem comigo, ó. Essa parede, ela tem
Bora aqui, deixa eu ver a outra. Até essa aqui é melhor, ó. Ó. Vamos pegar aqui uma parede, uma cabeceira de cama clássica, tá? Uma cabeceira de cama. É uma cabeceira. Aquela clássica, 3 metros de largura. 3 metros de largura. Por 1,60. Vamos fazer um corte aqui, um corte aqui. 1,60. 1,60 é a parte que sobra da cabeceira. Aqui é o estofado, né? Aqui é estofado, ó. Aqui não vai, porque é a parte da cabeceira, tá? E vai aquele trecho ali para cima de 1,60, 1,60 de altura por 3 metros. Pô, são 6 alturas. Se a gente pegar essa medida aqui, dá um rolo cravado. Dá 9,60, né? Se não me engano. Dá 9,60. Vamos multiplicar aqui, multiplica comigo. 1,60 vezes 3... Dá um rolo certinho. Vai precisar de 6 alturas. Pega a visão comigo aqui, ó. 6 vezes 1,60. Dá 9,60. Se a gente botar uma folguinha de 5, 7 centímetros, ainda dá. Porque são 6 e 7, 35, dá um rolo certinho. Aí tu vai dizer, não, eu consigo fechar, eu consigo resolver com isso daí. É bem comum, né? Não, eu faço. Deixa comigo que eu resolvo. O que acontece? Vamos pegar um rapor aqui. Vamos pegar um rapor. Pode ser 53. Se a gente for pensar em rapor, quantos rapores a gente precisa para fazer? Quantos rapores a gente precisa para fazer, para fechar essa altura se é de 53? Se vocês entenderam até aqui, a gente vai precisar mais que 3. Se é mais que 3, a gente arredonda para 4. Então, 3 daria 1,59, porque 3 vezes 53, que é o tamanho do rapor, a gente está falando verticalmente, 3 vezes 53 dá 1,59. Ainda assim, faltaria 1 centímetro para terminar a instalação, para poder fechar. Isso, tu sendo uma máquina e cortando esse papel de parede com perfeição. Beleza? Então, o que acontece? Para quanto vai essa altura? Ah, Jonathan, mas eu vou precisar de 1,70 aqui, né? Para sobrar um pouquinho, sobrar um pouquinho. É o que tu vai precisar. Mas o que tu vai desperdiçar muito mais. Tu vai precisar de uma manta de 2,12 de altura. 2,12. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê que tu vai perder? 40, perde 42 ou 43, é isso, né? Se eu for botar 1,70, dá 30. 30 mais 2,12, isso aí. 42 cm de perda por altura. Sabe o que é 42 centímetros de perda por altura? Aqui é algo clássico e tem variáveis aqui. Eu estou dando um exemplo com uma medida específica, mas nessa medição a gente tem variáveis que também faz dar errado, certo? O que acontece? Tu precisa de 1,60 o vão, tu vai dar 10 centímetros de folga para cortar o papel, para fazer o corte embaixo, mas tu ainda perde, depois desse 1,70, 42 centímetros para poder repetir o desenho e encaixar do lado, para poder fazer esse rapor aqui, entende? Para poder encaixar lateralmente o desenho. Eu preciso de 3 rapor. O rapor é um tijolo, ó. 53, ó. 53, 1,6, 1,59. 2,12. 2,65. Entendeu? Tu faz esse cálculo do rapor e tu sabe o quê? Quanto sobra. Quer ver uma coisa? Tu vai saber o quanto é que sobra. Porque se tu tem, por exemplo, aqui, uma cabeceira dessa, se o papel fosse zero, rapor zero, se o rapor fosse zero, se o rapor ele fosse zero, agora, ó, se o rapor ele fosse zero, tá aqui, ó, o rapor zero, tá vendo? Se o rapor fosse zero, daria para fazer, lógico. Por quê? Eu vou cortar 6 alturas de 1,65 e tá colocado o papel no lugar. Ou 1,67, ou até 1,70, acho que briga dá, 1,68 tu consegue fazer. Entendeu? Senão tu não consegue instalar. Vai faltar um rolo. E aí entra naquela situação de novo. Ai, por causa de um pedacinho vai faltar. Isso não existe. Se tu fala isso, tu tá fazendo um desserviço. Tá fazendo um desserviço ao teu próprio negócio.
O cliente não sabe que é 1 e não sabe que é 2. Se tu fala para ele que é 1 e depois tu tem que dizer para ele que vai mais um pouquinho, é péssimo. Péssimo, é horrível tu dizer esse tipo de situação. Aqui é uma situação, tá vendo? Se tu for pegar, por exemplo, agora, vamos ver aqui, ó. Se tu for pegar o papel, por exemplo, de 64, também não daria. Por quê? Porque a manta seria 1,92. A gente teria 64, 1,28, né? 64 de rapport, 1,28 subindo a parede e 1,92. Entende? Ainda assim não daria, só com rapport zero. Essa é a diferença. E o cara erra clássico nisso. Agora tem mais, além disso, a gente tem isso daqui, ó. Além disso, a gente tem outra situação, que é bem típica, tá? A parede é pequena, mas eu acho que eu consigo fechar. Quer ver uma situação aqui, ó? Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Pega a visão. Pega a visão. Eu preciso mostrar situações diferentes, por quê? Porque às vezes eu mostro um exemplo, que um cara faz o Chaves fazia o cálculo com a maçã, mas não fazia com a laranja, né? Então eu estou mostrando tamanho diferente para entender a cilada. Às vezes está na tua frente, tu não consegue enxergar, então pega a visão, presta atenção. Estou bem perdido, mas eu me acho. Ó, pega aqui comigo, ó. Pega comigo isso daqui. Tu vai ter uma parede agora diferente. Tu vai ter uma parede aqui, segundo a minha cola, ó, clássico, básico aqui, vem comigo. 1,80, ó, 1,80 de altura, ó, 1,80 por 2, minto. Tá errado. Tu vai ter uma parede aqui de 2,50 por 1,80. E aí cai numa coisa básica aqui, tá? Quando o cliente manda, eu tenho 2,50 de altura, pergunta, tá descontado o rodapé? O pé direito não contempla o desconto do rodapé. Pé direito é pé direito, é de cima a baixo. Não interessa o que tu tem na parede. Então, concentra nisso, te liga nisso, que às vezes dá um erro grave aí por causa disso aí. Às vezes essa quantidade que te atrapalha. Às vezes o arquiteto não te passa, cara, eu tenho um rodapé de 15, de 20. Aí, ao invés de ser 2,50, 2,30. Precisa perguntar, verbalizar, não assume que ele está te falando já o que tu precisa saber. Pega a visão. Então, vamos comigo aqui? Então, vem só, olha só. A gente tem aqui, ó, 2,50 de altura por 1,80. E aí, dá ou não dá com um rolo? Eu estou fazendo o cálculo de rolo que é fácil calcular. Tu pode ampliar isso para mais rolos. Beleza? Então, o que acontece? Se a gente botar isso em medida, dá 4,5 metros quadrados. Maravilha, né? Claro que dá, né? O liso dá. E se ratear, se tu for para aquela margem de erro, quero que tu bote para mim, me manda no direct, manda no WhatsApp. Jonathan, esse cálculo eu tirei porque eu fiz uma equação. Então, onde é que tu tira a margem de erro? Então, onde é que tu tira a margem de erro? Eu queria saber. Então, onde é que vocês inventaram? É 10%, é 8%, é 5%. Baseado em quê? Eu nunca fiz cálculo de papel com 10% de quebra. Nunca fiz. Em hipótese alguma. E aconselho vocês a ir diminuindo esse cálculo, tá? Por quê? Eu vou mostrar como fazer. Então, o que acontece? A gente tem 1,80, 2,50, a gente pensa, eu preciso de 4 alturas. Se é 2,50, eu preciso de folga para corte, dá 2,60. Automaticamente, a quarta altura, ela não dá inteira. Faz sentido para vocês? Para mim, faz muito sentido. Se a quarta altura não dá inteira, quanto falta? Se é 2,60, né? Eu vou tirar 10 centímetros de cada altura, dá 30 centímetros, automaticamente, na quarta altura, vai faltar 35, porque eu deixo 5 na ponta de cima e dá falta embaixo. Perfeito? Até aí? Agora, o que acontece? Quando a gente está falando sem desenho, beleza. Aí tu emenda com a sobra do papel, faz uma beira ali, consegue fechar. E quando é com desenho? Aí acontecem várias coisas. Quando é com desenho, a gente vai ter a altura aqui de 2, ó, com rapport, nós vamos precisar de 5 rapports, né? Vai precisar de 5 rapports. Será que é isso? 1, 2, 3, 4. Então é menos. Ó, menos.
vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5 rapor. Vai dar 265. 265. O que acontece? Dependendo do desenho, para te fazer a quarta altura, que aqui vai dar 153, ó. 153. Você vai precisar complementar o resto com a sobra do 159. Você vai precisar complementar o resto. E aí, será que tu vai ter desenho? Aqui parece que tanto tendo desenho ou não, vai dar com um rolo. O fato é, dependendo do tipo de desenho que tu tiver, não dá com o rolo. Tu vai precisar do segundo rolo. E tu pode multiplicar essa medida aqui por várias medidas, e aí tu vai começar a faltar mais papel, às vezes falta o rolo inteiro. E aí aqui tu vai dizer, Jonathan, mas vai faltar tão pouquinho. Pois é. Falta um pouquinho, falta igual. Não falta, não falta. Entende que o rapport influencia diretamente na margem que tu dá para quebra, que tu não sabe de onde tu tirou? Foi um que usou e aí tu viu que o cara estava usando aquilo, isso não resolve nada? Então, toda vez que tu for medir papel de parede, tu precisa inicialmente, ó, e a maioria não faz assim. A pessoa faz isso apenas, tá? A maioria, tá? A pessoa faz o metro quadrado e bota uma margem de cálculo. Essa é a regra geral, né? Nacionalmente falando, tá? É bem assim. Eu não estou dizendo que está errado isso. Eu estou dizendo que isso é só o começo. Tu precisa, instalador, ou para ti que está começando, tudo que tu for medir, tu precisa dividir em faixas. Porque tu dividindo em faixas verticais, tu sabe quantas alturas vai. E tu precisa te basear nas alturas, não no metro quadrado. Como assim, Jonathan? Tu precisa te basear nas alturas. Como tu se baseia nas alturas? Tu sabe que tu tem uma parede de 80, precisa de 4 alturas. 4 alturas. Porque 3 alturas em largura dá 159, dá 53, 1,6 e 159. Beleza? Para te conseguir fazer um cálculo sempre perfeito, tu precisa te basear em alturas. Então, aqui tu sabe que vai 4 alturas. 159 e 60 vai dar 21 centímetros, vai precisar da última altura. Entende? Vai precisar 21 centímetros da última altura. Que tu não tem ela inteira se teu papel tem desenho. Tu vai precisar de 265. O medo de tu fazer um cálculo por metro quadrado, ele sempre vai ter. Por quê? Porque tu não tem uma... Como é que tu vai tirar a prova real do que tu está medindo? Cálculo de matemática simples. Tu tira a prova real que tu fazendo no colégio. Agora, como é que tu tira a prova real do que tu está fazendo? Como é que tu tira a prova real se aquilo ali confere? Bom, por que eu te expliquei o rapport do papel? Porque se tu tem um rapport e mesmo assim tu tem uma parede abaixo de 2,40, se tu tem uma parede de 2,20, eu agora estou falando de uma maneira geral, não vou entrar no milímetro do detalhe da medida. Se tu tem uma parede de 2,20 até 2,40 e tu tem rapport no teu papel, que é de 53 a 64, o que acontece? Tu vai ter 3 alturas por rolo. O rolo não vai ter 4 alturas, vai ter 3. Entendeu? Se o pé direito passa de 2,40 e tu tem rapport entre 2,20 e 2,40, 2,20 e 2 e 2,40, e tu tem um rapport no teu papel, tu vai sempre precisar de 3 alturas por rolo. O que acontece? Tu não vai calcular 4 alturas por rolo. Automaticamente, a margem de erro precisaria ser maior na hora de calcular só por metro quadrado. Então, o primeiro cálculo é por metro quadrado. Pode calcular. Metragem quadrada, beleza. Bom, a metragem quadrada, ela diz o quê? Prestem atenção. A metragem quadrada diz que aquele valor que deu de papel de parede é o mínimo que tu vai precisar. Aquele é um marco zero para saber o quanto tu vai precisar. Não, muitas vezes não é a quantidade certa. Aquele é o mínimo que tu precisa. Bom, no mínimo eu vou precisar tanto. Não significa que não falte. Captaram até aí? Metragem quadrada, ela não te dá garantia, segurança e tranquilidade.
probabilidade, que vem depois de igual para nós agora, que aquilo é o suficiente. Ainda mais quando é complexo, tem muita quebra, tem isso, tem aquilo. Não é uma garantia. E vocês sabem, vocês que instalam sabem que não é uma garantia. Entende? E, ó, eu não estou falando em metragem quadrada para critério de orçamento. Eu só estou falando nisso para cálculo. Fala, Casamuti, entendeu? É para cálculo. É para te não errar o cálculo. O critério de orçamento é o número de rolos. Beleza? Agora a gente está falando de cálculo. Por quê? Porque se tu errar, às vezes o cliente pode te apertar e fazer tu pagar aquele rolo a mais, né? Pode. Ou até que não pague, mas é um constrangedor, né? Tu foi medido, tu é o profissional e acabou faltando, né? É muito ruim isso. Então, isso, quando tu entende o tamanho dos raportes, tu consegue ficar mais cristalino o que acontece. Então, toda vez que tu tiver, vamos supor que tu teve essa parede aqui, ó. Poxa vida, tia. Tá de sacanagem, né? Toda vez que tu tem essa parede aqui, deixa eu pegar meu negócio, eu consigo achar agora o bagulho aqui. Eu sou demais, eu sou fantástico. Eu me divirto, eu não sei o que acontece. Eu vou pagar com a mão. Vamos ver se dá para pagar com a mão. Toda vez, se tu tiver uma parede, não importa o tamanho, tu precisa saber quantas alturas vai, precisa determinar nisso. Bom, eu sei que tem rapor, eu sei que o tamanho do rapor é tanto, eu sei que vai 3 alturas por rolo, então tu vai calcular. Eu preciso de 21 alturas inteiras. Bom, então são 7 rolos. Ah, mas tem as quebras. Bom, multiplica 265 vezes 3, vê quanto que sobra disso, que dá quase 8 metros, se não me engano. Dá quase 8 metros, sobra 2 metros por cada rolo. Com essa sobra, o que eu faço em cima da janela? Embaixo da janela? Perto da porta? Baseado nisso, tu consegue fazer a composição do resto. Mas tu não pode fazer só por metro quadrado ou medir tudo inteiro. Não, mede a janela inteira, mede a porta inteira, é por metro quadrado. Não, não faz isso. Rapor, vou explicar o que é rapor. Rapor, espelhamento, encaixe de desenho, é quando o papel de parede tem um desenho. Então, o que acontece? O papel de parede tem uma flor na altura, né? Eu sou a manta do papel agora, aqui estou. Então, aqui está a cabeça do Jonathan. Vamos imaginar que repita essa cabeça aqui no meio da manta. E ali perto do pé de novo. O que acontece? Esse repetimento é o rapor. Sempre no mesmo ponto. A testa aqui, a testa aqui, a testa ali embaixo, isso é rapor. É o encaixe do desenho. Toda vez que o desenho se encaixa no outro, isso eu estou falando um desenho paralelo que a gente tem intercalado, nem vou entrar aqui, senão vou pirar o cabeção, mas é isso que faz com que tu tenha esse encaixe perfeito de desenho. O rapor que diz, o rapor vai dizer é 53, é 64, é 13, é 12, é 15, é 10, tem vários tamanhos, mas trivialmente se usa 64, 53, para o desenho não ficar tão miúdo, né? Ele se espalha mais na parede, ficar mais proporcional, ficar mais bonito. Consegui te dar uma base mais ou menos? Diz para mim. Rapor é o encaixe de cada desenho. É o quanto ele se repete para encaixar de novo. Entendeu? Isso que é o rapor. E esse rapor ele serve como um tijolo para saber quantas alturas tu vai precisar de rapor na manta. Então, uma parede, tu tem 2,40 de altura e tu tem um rapor no papel de parede 53, tu vai precisar repetir esse rapor 5 vezes. Aí tu sabe que a manta vai dar 2,65. Pode ter até uma altura de parede de 2,30. O teu papel vai dar 2,65 de altura. Não importa. Ah, vai sobrar 20 centímetros até 2,50? Não, não vai sobrar. Não vai fora. Foi descartado. Faz sentido? Então, o que acontece? Toda vez que tu for medir, tu precisa medir por faixas. Nunca. Tu pode... Ó, eu descarto. Hoje, se algum cliente de anos para cá me perguntar, Jonathan, como é que tu... Quantos metros quadrados deu lá? Não sei. Eu vou dizer, eu não sei. Eu nunca mais medi por metro quadrado. Depois que eu parei, sentei a bundinha na cadeira, me organizei. Tá, o cálculo é esse. Eu só me baseio nisso. Então, eu vou nas lojas e explico isso para as pessoas.
Por quê? Porque é isso que faz a diferença. Sempre medir por alturas, nunca vai dar errado. Se tu tem 3 alturas para o rolo, tu mede. Bom, preciso de... Vamos supor que a parede tenha 3 metros e meio. 3 metros e meio. Eu vou precisar de 7 alturas. Mas eu sei que esse papel tem desenho. 7 alturas são 3 rolos. Se for 359 lá, 360. 360 de largura aqui, ó. Poxa, 360 de largura. 3,60 de largura. Eu vou precisar de 7 alturas. Mede assim. Faz sempre assim. Nunca dá errado. 7 alturas. Porque eu tenho o rapor vai a 2,65. Eu tenho uma parede de 2,50. Vou precisar do terceiro rolo. Ah, Diana, mas vai só um pedacinho do terceiro rolo. Vai. Sabia quando tu compra o teu carro lá da GM, da Volkswagen, de qualquer marca? Esse carro tem uma carambalhada de peça que fica lá na fábrica, que tu paga por elas. Resíduo. Tu paga. E ela nem vem no porta-mala para ti. Fica lá. E tu fica constrangido de dizer pro teu cliente que sobrou mais de meio rolo, sobrou 2/3 do rolo. Que bom! Toda vez que acontecer isso, sabe o que tu fala para ele? Isso é uma ótima notícia, porque esse papel é o único no mundo igual ao que tu tem aí. Qualquer coisa que aconteça, tu tem uma sobra boa para isso. Não deixe soar como uma má notícia que sobrou bastante papel. Não é uma má notícia, é uma ótima notícia. Que bom que sobrou. Se sobrasse pouco, qualquer coisa que acontecesse de errado, o cliente perderia tudo, aquilo estava em risco. Qualquer agravamento de uma situação que estava já complicada pode fazer ele perder todo o material. Faz sentido? Entende? Isso que muda o jogo. Vamos embora aqui, ó. Vamos responder a pergunta? Ih, tinha uma pergunta, agora não vi mais. Tinha, mas não tinha? Tinha uma pergunta aqui, mas não tinha. Dúvidas sobre rapport, sobre cálculo, põe na caixinha da pergunta para mim. A gente já passou de 1 hora da nossa live. Então, bota na caixinha que eu vou responder. Aqui tem uma pergunta. Bora. Aqui, ó. Tá, mas não aparece a pergunta para mim, tia. O que eu faço? Aconteceu alguma coisa de errado aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Boa noite, Jonathan. Sabe dizer o rapport é o tamanho do cilindro? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Quando a gente está falando em cilindro, olha a pergunta, ó. Jonathan, o tamanho do cilindro. O que é o cilindro? É o que faz a impressão do papel. Então, o papel ele tem um diâmetro lá, não sei como é que fala, se é... Não entendo o nome das medidas do cilindro. E esse cilindro, até fazer uma volta inteira para enrolar naquele papel que está ali na máquina, para ser estampado, impresso, ele dá uma volta inteira de 53 centímetros, ou de 64, por isso que é um cilindrão assim, né? É exatamente isso, né? Na nossa prática aqui, não nos ajuda, no sentido de, na hora de medir, na hora de fazer o orçamento. Porém, é exatamente isso. O cilindro que faz a impressão do papel tem aquela circunferência 53, né? Ou 64, ou 13 até, dependendo, né? Às vezes não, às vezes o cilindro é grande e tu tem ele repetido várias vezes no desenho. Às vezes tem isso também, e eu saquei isso agora. Quando o desenho é muito miúdo, tu não tem um cilindro fininho assim, né? Tu tem um cilindro grande que repete várias vezes o desenho no próprio cilindro. Então a gente tem que ficar atento a isso também, não dá para interpretar e sair sentando sarrafo, né? E quando o cliente... Vou responder pergunta, tá? Caixinha de perguntas, símbolo de interrogação. Cara, tem um símbolo de interrogação aqui, ó, e eu não consigo, não sei por que não sei o que eu estou fazendo de errado. Paradas loucas, né? Eu tenho algumas restrições, algumas dificuldades, mas tem um pontinho de interrogação onde vocês fazem as perguntas na caixinha de interrogação aqui, tá? Tem um pontinho aí embaixo para vocês. Vocês perguntem ali e aí eu boto a pergunta aqui para vocês verem qual a pergunta que eu estou respondendo. E agora ela não está em funcionamento por algum motivo, não sei por quê, mas isso não é o caso. Bom, aqui, ó, Sony Negri. O Sony está me perguntando, e quando o cliente pede para colocar a sobra em uma parede
qualquer, o que você faz? Coloca. Simplesmente coloco. Porque se o critério de orçamento é o número de rolos, ele pode querer usar todo o papel. Tu vai ter que instalar todo o papel. Naquela visita, naquela etapa. Não dá. Um mês depois, sobrou meio rolo, eu queria aproveitar, mas precisa cobrar dele mais uma visita, alguma coisa assim, para conseguir não te onerar. Né? Lógico. E ele sabe disso. Às vezes, quando o cara faz isso meio no intuitivo, ele está querendo te pegar. Faz sentido? Então, fica atento a isso. Fica atento a isso. Ó, o cliente gosta de metragem quadrada. Rapport 64 engana muito. Rapport 64 engana muito. E eu não estou nem entrando no mérito aqui do quando tu tem intercalado. Tem rapport de 53 intercalado, que aí o rapport, na realidade, não é 53, ele é 27,5, e ao mesmo tempo, o rapport de 64, quando tu tem cruzadas as flechinhas, tu tem que dividir sempre por 2 o rapport. Como assim? Ao invés de ter um rapport de 64, vai multiplicar ele por 32. Vou respondendo aqui, tá? Segura aí, que ó, a resposta que eu vou dar de um ajuda os outros. Quando o encaixe tem que cortar 40 centímetros ou mais, tem alguma técnica para não perder tanto? Não. Não. Não tem técnica para perder tanto. Tu não tem o que fazer. O que acontece? Quando ele é intercalado, tem um rapport 64, ele é intercalado, ao invés de tu repetir uma manta em cima da outra e depois repetir uma manta em cima da outra do outro lado, tu faz o teste. Perde menos encostando do lado ou fazendo igual em cima? Encostando do lado ou fazendo igual em cima? Quando é intercalado. Tá? Às vezes alguém pode não entender isso aqui e aprofunda explicar, né? Quando o papel é intercalado, às vezes tu corta uma manta e bota do lado, aí sobra muito. Aí tu bota em cima, sobrou menos. Então, com esse rolo, eu vou fazer só essas alturas desse bloco, do bloco A, e no bloco B eu faço todas as outras alturas daquele jeito lá, no outro encaixe, na outra sequência. Isso é uma dica boa, entendeu? Exatamente assim que se faz. Eu sempre faço isso, porque às vezes tu perde demais, pode perder 64 centímetros no encaixe do desenho. Pode perder muito, muito encaixe. Boa noite. Tem papel com rapport, pode te enganar? Tem papel que o rapport pode... Cara, eu não sei por que não está fixando as minhas perguntas, tá? Não sei por que alguma coisa aconteceu, eu não consigo explicar, mas... Deixa eu ver aqui se eu preciso... Não sei o que é. Ó, o Glauber está me perguntando se tem algum rapport que pode enganar, né? Que pode te enganar. O que acontece? A gente parte sempre do princípio... A gente parte sempre do princípio de não confiar na etiqueta. Você tem que conferir se o que está na etiqueta está batendo no que está no papel. É tipo assim, as empresas estão se lixando para nós. Tchau, bate essa etiqueta mesmo. Bate a etiqueta. Bate essa daí. Pega aquela etiqueta lá do outro, só troca a referência e despacha que os instaladores se viram. Lá no Brasil os caras são fera. Relaxa, é nóis. Então, assim, não confia na etiqueta. E o encaixe do rapport tem que... Alguns papéis precisa cuidar. Tem vídeo meu no Instagram lá falando. Do papel, por exemplo, da Mobinex. Tem os papéis com encaixe deslocado. Tu acha que é igual, só que ele repete a cada 8 alturas diferentes. Cada altura ele fica numa altura diferente. Cada manta que tu corta precisa ser numa altura diferente. Só tu consegue ver. Que diz, ele chama de encaixe... deslocado. Olha que meigo. Deslocado, vou dar pegar do pescoço o cara que inventou aquilo ali e não botou bem grande. Olha, é para cortar uma altura por vez e colocar, senão tu não vai conseguir encaixar. Sim, exatamente. Como que é a instalação em bloco? Cara, eu preciso de ajuda para te responder essa pergunta, Casamulti, porque tu é premium, se tu é premium, tá dentro do instalador premium, tá? Se é premium, tu tá lá dentro. Aí tu olha lá, porque quando eu falo em bloco, é tu dividir as mantas A e as mantas B. Isso eu explico no flipchart aqui e explico na prática em cima da lona, né?
Só para ficar bem desenhado. Então, agora, o que vocês têm que fazer para garantir? E por que eu falo isso, tá? Porque é o seguinte, quando uma loja vê vocês, quando um parceiro quer trabalhar com vocês e vocês querem gerar valor para aquela loja, vocês precisam saber do que eu expliquei aqui. Sabe por quê? Porque essa loja vai poder contar com vocês na hora de medir os papéis de paredes dela. Imagina ela ter um instalador que não erra a quantidade nunca, que nem fica com dúvida. Já pensou? Tu poder ser esse cara. Lógico que aqui eu te dei um pedacinho, né? Um pedacinho do que é o cálculo preciso, cravado da quantidade, sem margem de erro, assim. Agora, se tu for esse cara, imagina a loja... Imagina tu na mente das vendedoras todos os dias, elas dependendo de ti, não porque tu criou um negócio para elas dependerem de ti, mas tu tá presente na mente delas todos os dias, ou na mente deles, dos donos da loja, dos vendedores, que tu é o cara que mede exato e elas não precisam se preocupar com isso. Quem é que ia instalar esse papel depois? Entende? Onde é que a gente chegou? Aprender a calcular, entender o que é o rapport e o que significa para o teu negócio esse rapport. Mesmo tu sendo instalador, tu pode fechar parcerias com outras lojas para gerar suporte para essas lojas. Gerar suporte, sabe para quê? Para mesmo tu vendendo, elas te ter como um parceiro. Tu não é mais um concorrente, tu é um parceiro, tu é um aliado da loja. Mas precisa dominar isso daqui profundamente. Faz sentido? Dúvidas? Na caixinha de perguntas ou nos comentários. Eu não sei o que eu fiz aqui mesmo. Agora eu quero saber de vocês, para quem já estava aqui, eu estava explicando na live o que era o rapport vertical, o que é essa sequência de encaixes. Bota a belezinha para mim. O que acontece? Se tu tem um encaixe vertical e um encaixe horizontal, fica fácil de calcular. Fica de graça calcular. Porque fica automático. Quando tu olha as paredes e tu olha a etiqueta do desenho, tu olha para a estampa do desenho, já sabe se aquilo ali vai em 3 ou 4. E aí tu vai me perguntar, Jonathan, mas eu vou medir, eu não sei se o papel tem desenho ou não. Tu pode ter as duas opções. Entende? Toda vez que tu for medir, vamos imaginar agora a situação que tu foi medir, mas o cliente não escolheu o papel de parede. Tu precisa ter as duas opções. Como duas opções? Se o papel tem desenho ou não. Por quê? Porque tu precisa medir de novo, caso... eu vou querer um papel neutro. Não, agora escolhi um tal papel arabesco, papel estampado, papel floral. Não. Tu já precisa ter tudo destrinchado. Se ela escolher esse, dá tantos rolos. Se ela escolher outra coisa, dá X rolos. Então, toda vez que vocês pensarem em rapport, classicamente, para ficar bem estampado na mente, é o seguinte: se a tua parede vem até aqui, presta atenção, e o rapport é um tijolo, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5. Esse rapport sempre passa da parede. Toda vez que tu somar um rapport e não der o tamanho da parede, tu bota mais um e arredonda. Tipo, deu 264 o rapport, com o rapport de 53. Por quê? Porque 5 vezes 53 dá 265, não 264, né? Entende? 5 rapports dá 265. Não importa se a parede tem 2,30, eu vou gastar 265 de papel. Aí fica cristalino, não fica uma dúvida do que vai dar ou do que não vai dar.
Beleza? Fez sentido para vocês? Ajudou a abrir um pouco essa parte do que o rapport significa numa medição? Então, toda vez que vocês forem medir por metro quadrado, meçam. Mas é o primeiro cálculo. A conferência é de saber quantas alturas tu precisa. Sempre. Fala, Sandro. Massa, Sandro. Espetáculo. Show de bola. Parabéns. Faz sentido isso? A medida quadrada é o zero, é o marco zero. É a primeira coisa que tu faz. Depois tu vai medir por alturas. Quantas faixas tu precisa em cada parede? Tu pode fazer compensação. Bom, a sobra da metade dessa manta eu vou usar lá na outra ponta. Beleza. Mas tu precisa fazer essa compensação sempre. Fez sentido? Não esqueçam, medir, fazer a metragem quadrada e depois fazer a medida por alturas. E aí vocês nunca mais vão errar, nem vão ficar com medo de quantas alturas vai precisar, de quantos rolos vai precisar no final. Beleza? Tamo junto? Vamos fazer uma próxima live? Bota no direct para mim depois qual o tema da próxima live, o que tu precisa saber, o que está te agoniando, para eu poder te ajudar e gerar valor para ti e te levar para o próximo nível, que esse é o nosso objetivo da live, beleza? Forte abraço e a gente se vê na próxima live. Ó, e esse é o nosso Viver de Papel de Parede ao vivo. Até a próxima live.